Toda vez que o assunto adaptação de videogames para os cinemas é mencionado, de imediato é comum lembrarmos daqueles que foram um desastre e que desrespeitaram completamente o material original. Mas sempre que vamos falar de boas adaptações, alguns nomes sempre se destacam, e entre eles está Mortal Kombat, o filme de 1995. Sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. E essa aqui é a estreia de um quadro novo aqui no canal, onde eu vou pegar um filme, uma série ou um livro e analisar se essa obra envelheceu bem, ou seja, se ela está de acordo com os padrões de qualidade que temos atualmente. Neste caso em específico, como estamos falando de Mortal Kombat, eu também vou analisar o filme enquanto uma adaptação de um jogo de videogame. Para isso, eu reassisti ao filme para que eu não seja enganado pela nostalgia e analisei ele de maneira técnica. Eu deixei de lado um pouco do afeto que eu tenho pelo filme, ao qual me lembro que no passado me divertiu bastante. Mas será que ele ainda consegue me divertir atualmente em 2025? É o que vamos descobrir agora. Será que Mortal Kombat, o filme de 1995, envelheceu bem? Venha comigo para descobrir. A história de Mortal Kombat aborda um torneio místico que decidirá o destino da Terra. Isso porque Shao Kahn, que é o imperador do mundo exterior chamado de Outworld, precisa vencer 10 torneios seguidos para poder ganhar o direito de conquistar a Terra. Atualmente, ele já venceu 9 vezes. Então, mais uma vitória e ele estará livre para invadir o planeta Terra e conquistá-lo completamente. Por conta disso, Raiden, o deus do trovão, recruta, entre muitas aspas, 3 campeões que podem vencer esse torneio. E eu digo entre as aspas, porque mais para frente vamos ver que 2 deles não foram trazidos necessariamente por Raiden. O primeiro deles é Liu Kang, um ex-monge que entra no torneio apenas para vingar a morte de seu irmão mais novo. O segundo é Johnny Cage, um astro de Hollywood que quer provar para a mídia que além de ator, também é um ótimo lutador. Por último, mas não menos importante, temos Sonya Blade, uma agente das forças especiais que vai parar no torneio por acidente. Isso porque ela na verdade estava perseguindo um criminoso chamado Kano. Com isso temos o trio formado. Ambos são levados para uma ilha que está sob o comando do feiticeiro Shang Tsung, principal organizador e anfitrião do torneio, sendo também o representante do imperador Shao Kahn. O feiticeiro é temido por aprisionar a alma de todos aqueles que ele derrota e usar suas forças em batalha, sendo considerado como um exército de 1000 homens. Do lado dele, temos personagens como Scorpion, Sub-Zero, Kano e Goro. Como já mencionado antes, esse filme é uma adaptação do famoso jogo de videogame Mortal Kombat, mais especificamente o primeiro game de 1992. Tanto é que todo o elenco de personagem do primeiro jogo está aqui, incluindo o Ninja Reptile, que era um lutador secreto no primeiro game. A única diferença fica por conta da adição de Kitana, que só aparece no segundo jogo da franquia, mas que foi incluída aqui neste filme. A princípio, ela aparenta estar do lado de Shang Tsung, mas não demora muito para ela começar a ajudar os heróis da Terra, além de também servir como um par romântico para Liu Kang. Olha, se tem uma coisa que esse filme fez muito bem em sua época e que permanece intacto nos dias de hoje, é a escolha do seu elenco. E que elenco, viu? Muito além da escolha dos atores, o trabalho de caracterização para fazer com que cada personagem seja próximo ao que era visto nos jogos é simplesmente perfeito. Vale lembrar que naquela época os jogos de Mortal Kombat não tinham muitos diálogos entre os personagens, ou cutscenes elaboradas. Muito da personalidade de cada um deles era descrita em algumas poucas linhas dos manuais dos jogos. Diante disso, a produção do filme fez um trabalho bem cirúrgico para tentar traçar características que estivessem de acordo com cada personagem. Vemos isso não somente nas lutas, mas nos momentos de interação do trio Liu Kang, Sonya e Johnny Cage, que a princípio não se davam bem, mas que vão se afeiçoando um pelo outro conforme a trama avança. E por falar nos atores, a impressão que passa é que cada um foi escolhido a dedo. Sério, no momento eu não me recordo de nenhuma outra adaptação de videogame onde eu tenha me agradado com todos os atores no sentido visual. Vamos destacar aqui o ator Keirihiro Yukitagawa. E eu tenho certeza que eu pronunciei o nome desse maluco errado.
O cara encarnou tão bem o papel de Shang Tsung que a partir de 2019 ele foi chamado para ser o rosto oficial do vilão no jogo Mortal Kombat 11 e reprisou seu papel em 2023 no último lançamento da franquia. Já os ninjas Scorpion, Sub-Zero e Reptile também estão muito bem representados, só que eles não mostram os seus rostos em nenhum momento, então não vemos quem são os atores que os interpretam. Com exceção de Scorpion, que tira a máscara, mas como ele é um morto-vivo, o rosto dele é basicamente uma caveira. E detalhe, se você assistir Mortal Kombat com o áudio original, irá perceber que Scorpion é dublado por ninguém mais, ninguém menos que Ed Boon, um dos criadores da franquia Mortal Kombat nos videogames, e que também dubla o personagem nos jogos. Sabe o famoso Get Over Here, que é tão conhecido nos jogos? Então, é o Ed Boon quem dubla. Get over here! Yeah! E eu nem mencionei a icônica trilha sonora, que infelizmente eu não posso colocar aqui, senão o YouTube dá um fatality no alcance deste vídeo. Mas eu tenho certeza que você conhece, e se por algum motivo não conhece, é só pesquisar aí no YouTube, tema de Mortal Kombat The Movie. Eu tenho certeza que você vai se amarrar muito com a trilha sonora. Ah, para falar dos melhores momentos, eu vou resumir aqui. Johnny Cage. Hã? Não, como assim não pode ser só isso? Eu tô sendo rápido e direto aqui. Não, eu preciso voltar, eu tenho que explicar parte a parte, é isso mesmo? Ok, vamos explicar o porquê disso. Não é nenhum exagero dizer que Johnny Cage, embora não seja o protagonista, ele rouba esse protagonismo em diversos momentos. Inicialmente, ele é introduzido como aquele personagem de alívio cômico, que está sempre exposto a situações ridículas, que tenta diminuir sua moral e também dignidade. Sonya Blade, por exemplo, dá vários foras nele, e até Liu Kang dá umas tiradas com ele logo no começo. Johnny quer provar para o mundo que o que ele faz nos filmes não é uma imitação, e que ele não precisa de dublês para realizar aqueles movimentos. Se pararmos para pensar, é quase como uma alusão aos astros de filmes de artes marciais da vida real, como Bruce Lee e Jack Chan, que são conhecidos por não usarem dublês na maioria de seus filmes. Mas voltando ao Mortal Kombat, não demora muito para que Johnny Cage comece a provar o seu valor de lutador. Logo no começo do torneio, o cara luta e vence o Scorpion, no que provavelmente é um dos meus confrontos favoritos de todo o filme. A coreografia e transição de cenários dessa luta é simplesmente fantástica. E você acha que é muito derrotar o Scorpion? Bom, o cara desafiou e venceu o Príncipe Goro. Aquele personagem que é um dos chefes do jogo, possui 4 braços e era simplesmente o principal trunfo de Shang Tsung neste torneio. O início dessa luta é simplesmente lindo demais, porque ele começa dando um golpe que é muito característico dos jogos. Ele se abaixa e dá um socão nas partes íntimas do adversário. Não bastasse derrotar Goro, ao final quando Shang Tsung decide entrar na brincadeira e desafiar um lutador para um confronto decisivo, é o nome de Johnny Cage que ele chama. Só que aí o Liu Kang interrompe e diz que é com ele que Shang Tsung deve lutar e tudo mais, afinal de contas, ele é o principal personagem desse filme. Mas e aí, será que o Johnny Cage conseguiria derrotar o Shang Tsung? Eu acho que não, mas seria muito legal ver eles lutando. Mas não tem como negar, o Johnny Cage ele simplesmente brilha neste filme, e ele figura todos os meus momentos favoritos da trama. Mas você também pode fazer que nem o Johnny Cage e roubar todo o protagonismo desse vídeo, deixando o seu like e se inscrevendo caso ainda não seja inscrito. Aproveite também e deixa aqui embaixo qual o seu momento favorito do filme de Mortal Kombat de 1995. Até agora eu só falei dos acertos do filme de Mortal Kombat, mas está na hora de abordarmos os problemas que esse filme tem. E olha, são alguns. O primeiro deles está ligado aos efeitos visuais, que até podiam ser bem produzidos para sua época, mas que hoje em dia dão claros sinais de envelhecimento. Não é nada que comprometa a experiência, mas é preciso ter em mente quando for assistir aos filmes nos dias de hoje. A segunda questão particularmente me incomoda um pouco mais. A classificação indicativa do filme é bem baixa,
variando ali entre a partir de 14 anos ou até mesmo a partir de 12 anos. Essa variação vai de acordo com a edição, seja ela exibição aos cinemas, posteriormente lançamentos em VHS, DVDs e Blu-rays, e também transmissões na TV. Tá, mas o que isso impacta? Impacta que devido a isso, todo o gore que sempre foi uma marca característica de Mortal Kombat é simplesmente inexistente nesse filme. Então nada de machucado durante as lutas e até mesmo as finalizações, ou fatalities, como normalmente é conhecido, mal dão as caras aqui. E quando aparece são bem bobinhos, tipo Shang Tsung sugando a alma do corpo de um cara e ele ficando na cor cinza. Assim galera, eu não sou apenas um fã chato reclamando que não tem sanguinho no filme do meu joguinho. Só que o nome do negócio é Mortal Kombat, ou seja, é uma luta até a morte, e essa censura visual tira toda essa impressão. Sempre que uma luta termina, você fica com aquela impressão de, pera, é sério que ele morreu só com isso? Outro ponto que me desagrada bastante neste filme de Mortal Kombat foi a remoção de todo o arco que envolve os personagens Scorpion e Sub-Zero. Como mencionado pelo próprio Shang Tsung no filme, Scorpion e Sub-Zero eram inimigos mortais no passado, mas agora são apenas escravos de seu poder. Para quem não sabe, Sub-Zero foi quem supostamente matou Scorpion e todo o seu clã. Com isso, Scorpion retorna como um guerreiro morto-vivo em busca de vingança, e entra para o torneio para tentar matar o Sub-Zero. Eu sei que eu disse que eu havia gostado da luta entre Johnny Cage e Scorpion, mas ao mesmo tempo eu fico triste em saber que esse momento importantíssimo da história foi deixado de lado no filme. Seria muito legal ver uma luta entre ambos os personagens. No caso, Scorpion versus Sub-Zero. Talvez a justificativa seja o tempo de tela limitado. Mas perderam o tempo colocando Liu Kang lutando contra um personagem genérico que nem nome tem. Também colocaram o Art para lutar com o Goro. Vocês sabem quem é Art? Pois é, eu também não, porque adivinhem, ele não existe no jogo. Colocaram o coitado aqui só para ser morto pelo Goro, e ainda tentaram criar um drama para fazer parecer que o trio se preocupava com o personagem, que até então só havíamos visto o Johnny Cage interagir com ele lá no começo do filme. Um minuto de silêncio para o Art. Os seus feitos jamais serão esquecidos. Mas espera, o que ele fez mesmo? Mas de longe, uma das coisas mais broxantes desse filme é a luta de Liu Kang contra Sub-Zero. O confronto começa até que interessante, com um clima pesado entre ambos os lutadores e uma troca de golpes convincentes. Então o Ninja Azul começa a utilizar o seu poder para congelar tudo que está ao seu redor, o que é perfeitamente válido. E então Liu Kang se lembra do conselho que Kitana deu a ele, que para vencer a luta, ele precisa utilizar o elemento que traz a vida. E é aí que a coisa desanda. Liu Kang pega um balde de água que está próximo do local e arremessa contra Sub-Zero. A água congela e atravessa o corpo do ninja como uma lança. Sim, o Sub-Zero foi derrotado com um simples balde de água. Sei que muitos podem tentar argumentar que foi estratégico, que foi o Liu Kang usando mais a mente do que a força bruta. Mas cara, ainda assim é um dos ninjas mais fortes da franquia sendo derrotados por um balde de água. Não tem como isso não soar ridículo. Outra coisa que me incomoda é que lembra que lá no início do vídeo eu falei que Raiden recruta 3 campeões, só que entre muitas aspas. O motivo disso é que Johnny Cage e Sonya vão parar no torneio não por causa de Raiden, mas sim por causa de Shang Tsung. O feiticeiro, ele assume a forma de um antigo amigo de Johnny e apresenta a ele a proposta do torneio, que para Johnny seria perfeito, afinal de contas ele queria provar que os movimentos, os golpes que ele utiliza em seus filmes são de verdade. Né? Então o Johnny Cage de imediato aceita participar do torneio. Já no caso de Sonya, o anfitrião encarrega Kano de atraí-lo para dentro do navio esse que leva para o torneio. Então fica aqui o questionamento, qual era o interesse de Shang Tsung em levar pessoas do time adversário para o torneio? Ele não queria vencer esse negócio? Então, quanto menos lutadores lutando pela Terra, melhor para ele. Sinceramente não faz o menor sentido. Aliás, no caso de Sonya,
ele ainda demonstra um interesse romântico, se é que me entende, né? Em cima da garota, mas é só isso, e não é nada desenvolvido, nem explicado o porquê disso, sabe? Apesar desses deslizes, uma coisa é fato, o filme de Mortal Kombat de 1995 acertou muito mais do que errou. A caracterização do elenco, a coreografia e até mesmo a história, que é bem fiel ao que é visto no primeiro jogo da franquia. Não é à toa que ela é tão lembrada como uma das melhores adaptações de videogames para o cinema. Se todas as vezes que Hollywood decidisse pegar um game e transformar ele em um filme, série ou anime, tivesse o mesmo nível de carinho que foi visto aqui, não teríamos metade das tranqueiras que temos aí atualmente. Com tudo isso que foi dito, eu posso dizer que sim, Mortal Kombat, o filme de 1995, sobreviveu ao teste do tempo. Bom, ainda não acabou, pois o filme termina com um gancho para uma sequência. E nós temos essa sequência, Mortal Kombat: A Aniquilação, lançado em 1997. Ainda bem que após fazer um filme excelente, os produtores com certeza não errariam na sequência e fariam uma continuação digna dos que gostaram do primeiro filme, não é verdade? Mas isso é uma história para um outro vídeo. Por hora eu vou deixar vocês aqui com outros vídeos do Spider Bunker e eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.